Mãe, sei que o momento é difícil, mas precisamos ser práticos. O papai não deixou nada além desta casa velha. Já falei com um corretor. Se agirmos rápido, conseguimos um bom valor. A voz do meu filho, Ricardo, cortou o ar pesado da sala como uma lâmina fria, poucas horas depois de termos enterrado seu pai. A terra sobre o caixão de Jonas ainda estava fresca e meu coração, um buraco aberto. Lúcia, minha filha, completou com um tom de falsa doçura que me revirou o estômago. É para o seu bem, mamãe. Ele foi um homem bom, mas um sonhador. E sonhos não pagam as contas. Com o dinheiro da venda, a senhora pode ir para um asilo confortável. Um asilo. Eles estavam me descartando junto com as memórias do homem que lhes deu a vida. A casa, que Jonas construiu com as próprias mãos, tijolo por tijolo, era apenas um estorvo no caminho da ganância deles. Meu nome é Paula. E no dia mais triste da minha vida, quando a ausência do meu marido era uma ferida que não parava de sangrar, meus próprios filhos me mostraram que o luto era um luxo que eu não podia ter. A dor da perda se misturou com a queimação da traição. O que você faria no meu lugar? Ouça a minha história até o fim e me diga. O que você teria feito? Me diga também de que cidade você está me ouvindo. Eu preciso saber que não estou sozinha nisso. Se quiser ouvir mais histórias como esta, se inscreva no canal. Eu não chorei, não gritei. As lágrimas secaram antes mesmo de nascerem, substituídas por um choque gelado que paralisou cada músculo do meu corpo. Minha voz saiu como um sussurro frágil, quase inaudível. Seu pai construiu esta casa com as próprias mãos. Ricardo revirou os olhos, a impaciência estampada em seu rosto. Exato. Mãos e nenhum cérebro para negócios. Agora, por favor, não dificulte as coisas. Ele segurava uma pasta de couro, já com papéis, como um abutre esperando a carcaça esfriar. A crueldade deles era tão prática, tão organizada. Eles não viam uma mãe enlutada. Viam um problema a ser resolvido, um ativo a ser liquidado. E eu, a guardiã de uma vida inteira de memórias, era apenas um obstáculo. A frase de Lúcia ecoava na minha cabeça. Um veneno lento e doloroso. Sonhos não pagam as contas. Que sonhos? O sonho de dar a eles uma educação que nós nunca tivemos? O sonho de vê-los formados, casados, felizes, que nos custou cada centavo economizado, cada noite mal dormida? Jonas e eu abrimos mão de tudo por eles. Nossas vidas foram uma longa e silenciosa canção de sacrifício. E agora, o legado de amor do pai deles era reduzido a uma transação imobiliária. Naquele momento, eu entendi que eles não estavam apenas vendendo uma casa. Estavam vendendo nossa história, apagando cada tijolo de sacrifício como se nunca tivesse existido. A vergonha que eles sentiam de nós, das nossas mãos calejadas e da nossa vida simples, finalmente tinha um preço. Eles saíram tão rápido quanto entraram, deixando para trás um silêncio que pesava mais que qualquer grito. A casa, que sempre fora meu porto seguro, de repente pareceu um mausoléu. Cada objeto me lembrava de Jonas, mas agora também me lembrava da traição dos nossos filhos. O cheiro fraco do seu tabaco de cachimbo ainda pairava no ar. A poltrona de couro gasta com a marca do seu corpo parecia me acusar. Onde foi que eu errei? Onde foi que o amor que plantamos se transformou nessas ervas daninhas de ingratidão e frieza? Eu andava pelos cômodos como um fantasma, tocando os móveis, as fotografias nas paredes, tentando encontrar uma resposta que não existia. A solidão era uma presença física, esmagadora. Lembrei-me de quando Ricardo e Lúcia eram pequenos, sentados no chão desta mesma sala, os olhos brilhando enquanto Jonas lia para eles trechos de seus livros favoritos. Ele sempre dizia que o conhecimento era a única herança que ninguém poderia tirar deles. Ele lia com uma paixão que fazia os personagens saltarem das páginas. Naquela época, eles o olhavam com adoração. Eram os filhos de um bibliotecário, um homem que lhes deu o mundo através das palavras. Como aquelas crianças que ouviam histórias de heróis e de honra, se tornaram esses adultos com almas tão pequenas e calculistas. A imagem deles, pequenos e inocentes, contrastava de forma tão brutal com os dois estranhos que estiveram ali há pouco, que a dor no meu peito se tornou quase insuportável. O distanciamento não começou hoje. Foi um processo lento,
uma morte por 1000 cortes. Depois que se casaram com pessoas de famílias com mais dinheiro, a nossa casa simples virou motivo de vergonha. As visitas se tornaram raras, sempre apressadas. Os almoços de domingo foram substituídos por desculpas esfarrapadas. O genro e a nora nunca esconderam o desprezo. Faziam comentários disfarçados de piadas sobre o nosso carro velho, sobre o bairro sem futuro, sobre a profissão sem ambição de Jonas. E meus filhos, em vez de nos defenderem, riam sem graça, cúmplices silenciosos da nossa humilhação. Eles queriam pertencer a um mundo onde nós, os pais, não cabíamos. A manipulação era sutil, mas constante. "Mãe, a senhora precisa se cuidar mais", dizia Lúcia, olhando com desdém para o meu vestido simples, costurado por mim. "Pai, por que não se aposenta de vez? Esse trabalho na biblioteca não paga nem a sua saúde", dizia Ricardo, como se o valor de um homem estivesse apenas no seu contra-cheque. Eles nos tratavam como crianças teimosas, como se nossas escolhas de vida fossem um erro a ser corrigido. Jonas, com sua paciência infinita, apenas sorria e dizia: "Eles estão preocupados conosco, Paula." Mas eu via a dor em seus olhos. Ele sabia, assim como eu, que não era preocupação, era vergonha. Eles queriam nos moldar, nos refazer à imagem do que consideravam aceitável. Agora, sozinha no silêncio ensurdecedor, as perguntas me assombravam. Por que eu permiti isso por tanto tempo? Por que aceitei as desculpas, os sorrisos falsos, as visitas de 5 minutos? Eu me agarrava à esperança de que, por baixo daquela camada de arrogância, meus filhos ainda estivessem lá. Eu dizia a mim mesma que era uma fase, que a vida adulta era corrida, que eles nos amavam à sua maneira. Mas a verdade, nua e crua, estava ali, na proposta de me colocar num asilo. Eu não era mais uma mãe, era um fardo. Uma peça antiga, que já não combinava com a decoração nova e sofisticada de suas vidas. E a culpa, por ter sido tão cega, me corroía por dentro. A casa parecia respirar comigo, seus sons antigos amplificados pela minha solidão. O ranger do assoalho de madeira, o tic-tac do relógio de parede que foi presente de casamento. Cada barulho era um sobressalto. Comecei a me sentir vigiada, não por um espírito, mas pelas minhas próprias memórias. A atmosfera era opressiva, carregada de palavras não ditas e de uma tristeza que se infiltrava nas paredes. Eu me sentia frágil, à beira de perder a razão. Seria o luto me pregando peças, ou a casa estava realmente se despedindo de mim, sentindo a ameaça da demolição, do esquecimento? A paranoia começou a se instalar. Eu olhava para as janelas escuras, esperando ver o rosto de um corretor me avaliando. Decidi que precisava de algo para me agarrar. Uma prova de que a nossa vida não tinha sido em vão. Fui até a estante onde Jonas guardava seus tesouros mais preciosos, seus livros. O cheiro de papel antigo e poeira me acalmou por um instante. Era o cheiro dele. Passei os dedos pelas lombadas gastas, lendo os títulos que ele amava. Eram seus companheiros silenciosos, as testemunhas de uma vida dedicada ao saber. Eu precisava sentir algo dele, algo que meus filhos não pudessem tocar ou vender. Abri um de seus favoritos, uma edição antiga de Dom Quixote, o livro que ele dizia ser sobre um sonhador que o mundo chamava de louco. A ironia me atingiu como um soco. Ao folhear as páginas amareladas, senti algo diferente. Não era uma anotação, não era uma flor seca. Era um objeto pequeno e duro, escondido entre os capítulos. Meus dedos tremeram ao puxá-lo. Ali, na palma da minha mão, estava a resposta e a arma que eu não sabia que precisava. A dor da humilhação, que antes me paralisava, começou a se transformar em outra coisa. Uma frieza, uma clareza que eu não sentia há anos. O rosto de Ricardo com seu desprezo e o de Lúcia com sua falsa compaixão surgiram na minha mente. A imagem deles, tão certos de sua vitória, acendeu uma chama dentro de mim. Naquele momento, decidi que o jogo havia mudado. A chave era pequena, de latão, com um desenho estranho na ponta, quase como um trevo. Não abria nenhuma porta desta casa, eu sabia. Encontrá-la dentro do livro favorito de Jonas, seu exemplar surrado de Dom Quixote, foi como encontrar uma espinha no coração. A primeira onda de dor foi a suspeita. Teria ele, meu Jonas, o homem que lia poesia para mim, um segredo sujo, uma porta que eu nunca pude abrir?
A traição dos meus filhos já tinha me quebrado, mas a ideia de que a vida inteira que construí com meu marido também pudesse ser uma mentira, isso era demais. O luto se misturou com um medo gelado. Quem era o homem com quem eu dormi por 50 anos? A dúvida me roía por dentro, transformando a casa num tribunal. Cada objeto dele parecia me acusar de ter sido cega. O seu cachimbo, o cheiro fraco de tabaco, as suas anotações nas margens dos livros. Tudo que antes me trazia conforto, agora gritava um segredo que eu não conhecia. Eu me sentia à beira da loucura, questionando cada lembrança. Nossos passeios no parque, nossos jantares silenciosos, o jeito como ele segurava minha mão. Era tudo uma encenação. A paranoia era um bicho venenoso se aninhando no meu peito. Eu precisava saber a verdade, por mais dolorosa que fosse. Precisava saber se a traição era o legado desta família, passando de pai para filhos. Junto da chave havia um pedaço de papel amarelado, dobrado em 4. Com os dedos trêmulos, eu o abri. Havia apenas um endereço, escrito com a caligrafia elegante e firme de Jonas. Um prédio no centro da cidade, numa rua que eu mal conhecia. Um lugar para onde ele nunca me levou. Meu coração afundou. Era isso. A prova. O ninho secreto. A raiva começou a substituir a dor. Como ele pôde? Depois de uma vida de sacrifícios, de contar cada moeda, ele tinha um apartamento escondido? Mal sabiam meus filhos que a casa que eles desprezavam era apenas a capa de um livro muito mais valioso e complexo. No dia seguinte, peguei um ônibus. A viagem pareceu durar uma eternidade. Cada solavanco do veículo era um soco no meu estômago. Eu olhava pela janela as ruas desconhecidas, sentindo-me uma estranha na minha própria vida. Eu, Paula, a mulher da casa, a costureira, a mãe, agora era uma detetive investigando a vida dupla do meu falecido marido. Carregava na bolsa a chave que pesava como uma pedra. O que eu encontraria? Um perfume de outra mulher no ar? Roupas? Cartas de amor? Eu me preparava para o pior, para ter meu coração partido pela segunda vez, de uma forma ainda mais definitiva. O prédio era antigo, discreto. Subi os lances de escada, pois o elevador estava quebrado. Cada degrau era um esforço, não só para as minhas pernas, mas para a minha alma. Parei em frente à porta 302. O número estava meio descascado. A madeira era escura, sem adornos. Por um momento, hesitei. Talvez fosse melhor voltar, viver na ignorância. Mas a imagem dos meus filhos, com seus sorrisos de desprezo, me deu força. Eu precisava saber. Respirei fundo, enfiei a chave na fechadura e girei. O som do trinco se abrindo foi o barulho mais alto que eu já ouvi na vida. A porta se abriu para um silêncio que não era de abandono, mas de paz. E o cheiro. Não era perfume feminino. Era o cheiro dele. O cheiro de livros velhos, de papel e de poeira. O apartamento era pequeno, quase um cômodo só. Não havia cama, apenas uma escrivaninha, uma poltrona gasta igual a de casa e estantes, muitas estantes cobrindo todas as paredes, do chão ao teto, repletas de livros. Meu coração, que estava preparado para a dor da traição, se encheu de uma confusão avassaladora. O que era aquilo? Onde estava a prova do crime? Meus olhos percorreram o lugar, tentando entender. E então eu vi. As paredes que não tinham livros estavam cobertas de fotografias, mas não era a foto de uma amante. Eram dezenas de fotos de jovens, sorrindo. Rapazes e moças de todas as idades, alguns em formaturas, com beca e capelo, outros segurando diplomas, outros apenas sorrindo para a câmera. Rostos que eu nunca tinha visto na vida. E em cada foto, um brilho de esperança, de vitória. Quem eram aquelas pessoas? Que ligação elas tinham com o meu marido, o simples bibliotecário? Ao lado da escrivaninha, havia um pequeno mural de cortiça, cheio de cartas e cartões postais. Comecei a ler. Eram cartas de agradecimento. Seu Jonas, obrigado por acreditar em mim quando ninguém mais acreditou. Graças ao Senhor, hoje sou a primeira médica da minha família. Nunca esquecerei o homem que me deu livros e me ensinou a sonhar. Uma das cartas, de uma moça chamada Sofia, terminava com uma frase que me fez desabar na poltrona. O Senhor foi o único pai que eu conheci. As lágrimas que eu não chorei pelos meus filhos agora corriam livres pelo meu rosto. Em cima da mesa havia um arquivo de metal com uma etiqueta. O Semeador. O nome me atingiu em cheio.
Jonas sempre dizia que uma semente de conhecimento plantada na mente certa poderia gerar uma floresta. Abri a primeira gaveta. Estava cheia de pastas, organizadas em ordem alfabética, cada uma com o nome de um daqueles jovens das fotos. Dentro de cada pasta, a história de uma vida. Certidões de nascimento, históricos escolares, recibos de mensalidades de faculdade, de aluguel, de compra de livros. Tudo pago, meticulosamente documentado. Eles não podiam imaginar o que eu descobria em silêncio. Eu passei horas ali, sentada no chão daquele escritório secreto, montando o quebra-cabeça da verdadeira vida de Jonas. Ele havia usado uma pequena herança que recebeu dos pais décadas atrás, e em vez de gastar conosco, ele a investiu. Com uma inteligência financeira que eu nunca soube que ele possuía, fez aquele dinheiro se multiplicar. E com os rendimentos, ele criou uma pequena fundação anônima. Uma fundação para custear a educação de jovens órfãos e sem recursos. Ele não estava me traindo. Ele estava salvando mundos, um de cada vez, em segredo. A ironia era tão cruel que quase me fez rir. Meus filhos, formados com o nosso suor, o chamavam de sonhador, sem visão para negócios. E ali, na minha frente, estavam as provas de que Jonas, o bibliotecário, havia construído um patrimônio que faria os salários de Ricardo e Lúcia parecerem gorjeta. Abri uma pasta com extratos bancários. Os números me fizeram prender a respiração. Entre imóveis alugados para a fundação e investimentos, o patrimônio de O Semeador ultrapassava os 2 milhões de reais. A frase da minha filha, Lúcia, ecoou na minha cabeça, mas agora com um novo e terrível significado. Sonhos não pagam as contas. Oh, pagavam sim. Os sonhos de Jonas pagaram as contas de dezenas de futuros que teriam sido perdidos. Pagaram por diplomas de medicina, engenharia, direito. Os sonhos dele construíram vidas, enquanto a ganância dos nossos filhos só queria demolir a nossa casa por um punhado de dinheiro sujo. A vergonha que senti não era mais por mim, era por eles. Pela pobreza de espírito que eu e Jonas, sem querer, criamos. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. A mulher frágil e enlutada que entrou naquele apartamento morreu ali, no meio daqueles arquivos. A dor deu lugar a uma frieza cortante, uma clareza de propósito que eu não sentia desde a minha juventude. Eu não era mais a viúva de um homem simples. Eu era a guardiã de um rei silencioso. E o legado dele não seria manchado pela ganância de ninguém. A justiça que eu buscaria não seria por vingança, seria por honra, pela honra do meu Jonas. Meus filhos queriam vender a casa, apagar a memória do pai. Eles achavam que estavam no controle, que eu era apenas uma velhinha senil e triste, fácil de manipular. Eles me subestimaram. Subestimaram o amor que eu sentia por aquele homem e, acima de tudo, subestimaram o poder do legado que ele deixou para trás. Eles não tinham ideia do que estava por vir. A tempestade estava se formando, e eu seria o olho do furacão. Olhei ao redor daquele pequeno escritório. Aquele era o verdadeiro testamento de Jonas. Não um papel assinado, mas vidas transformadas. Cada diploma na parede era uma cláusula. Cada carta de agradecimento era uma testemunha. Meus filhos não seriam deserdados por falta de dinheiro. Eles seriam deserdados por falta de caráter. E a prova disso estava toda ali, nas minhas mãos. Eles não sabiam, mas o julgamento deles já tinha começado, e a sentença seria dada por mim. Encontrei o cartão de um advogado entre os documentos. Dr. Almeida, o homem que ajudava Jonas a administrar a fundação. Minhas mãos não tremiam mais. Peguei meu celular antigo da bolsa e disquei o número. Minha voz, quando atendi, era firme, calma, como o aço. Dr. Almeida, meu nome é Paula. Sou a viúva de Jonas. Acho que temos muito o que conversar. O jogo tinha virado. Eu sabia exatamente o que fazer. Convocaria uma reunião de família. Ricardo e Lúcia viriam impacientes, achando que era para assinar os papéis da venda da casa. Eles chegariam com suas canetas caras e seus sorrisos de superioridade, prontos para finalizar o descarte da mãe e da memória do pai. Eles queriam praticidade, queriam negócios. Pois bem, era exatamente isso que teriam. Uma lição de negócios que eles jamais esqueceriam. Fechei a porta do apartamento 302, trancando-a com cuidado. A chave, que antes era um símbolo de traição, agora era o símbolo do meu poder, do nosso poder.
Desci as escadas com a coluna ereta. A mulher que saiu daquele prédio não era a mesma que entrou. Eu não estava mais sozinha. Eu carregava comigo um exército de médicos, engenheiros e advogados. O exército de Jonas. A reunião de família que eles tanto queriam estava prestes a acontecer. Mas não seria como eles imaginavam. Seria no meu tempo e nas minhas condições. Marquei a reunião para uma terça-feira, às 10 da manhã, no escritório do Dr. Almeida. Um lugar sóbrio, com móveis de madeira escura e cheiro de livros e justiça. Liguei para os meus filhos no dia anterior. É sobre a casa, eu disse com a voz mais neutra que consegui. A resposta de Ricardo foi imediata, a ganância mal disfarçada na sua voz apressada. Ótimo, mãe, finalmente. Leva os papéis do corretor. Lúcia, por sua vez, tentou soar carinhosa. Que bom que a senhora entendeu, mamãe. É o melhor para todos. Eles não faziam ideia. Não imaginavam que não estavam indo para uma assinatura, mas para um julgamento. Um julgamento onde o juiz seria a memória do pai que eles desprezaram. Cheguei 1 hora antes. Dr. Almeida me recebeu com um respeito que há muito eu não sentia dos meus próprios filhos. Logo depois, chegaram os outros convidados. Sofia, a médica de olhos brilhantes e sorriso gentil. Marcos, o engenheiro de postura firme e mãos calejadas como as de Jonas. E Carolina, a advogada, com um olhar afiado que parecia enxergar a alma das pessoas. Eu os cumprimentei um a um, com o coração apertado de gratidão. Eles eram a família que Jonas escolheu, a prova viva de que seus sonhos não foram em vão. Sentamo-nos na grande mesa de reuniões esperando. O silêncio na sala não era de constrangimento, mas de propósito. Éramos os guardiões de um segredo prestes a ser revelado. Ricardo e Lúcia chegaram juntos, pontualmente. Entraram na sala de reuniões como se fossem os donos do lugar, a arrogância em cada passo. A expressão deles mudou no instante em que viram que não estávamos sozinhos. A confusão se instalou em seus rostos, seguida por uma irritação mal contida. Mãe, quem são essas pessoas? Lúcia perguntou, com a voz escorrendo um falso mel. Ricardo foi mais direto, jogando sua pasta de couro sobre a mesa. Não temos o dia todo. O que é isso? Uma plateia para assinar a venda de um imóvel? Ele nem olhou para os outros, tratando-os como se fossem parte da mobília. A falta de respeito deles era tão natural que chegava a ser assustadora. Eu permanecia em silêncio, apenas observando. Meu silêncio parecia deixá-los ainda mais nervosos. Dr. Almeida pigarreou, assumindo o controle com sua voz calma e grave. Bom dia. Agradeço a presença de todos. Chamei esta reunião a pedido da senhora Paula para tratar do espólio do senhor Jonas. Ricardo sorriu com superioridade. Espólio? Que espólio? Uma casa caindo aos pedaços? Vamos direto ao ponto, doutor. Onde assinamos? Ele já pegava uma caneta de dentro do paletó, o abutre pronto para o banquete. Lúcia ajeitou o cabelo, impaciente, olhando para o relógio caro em seu pulso. A pressa deles em nos apagar era o insulto final. Doutor. Almeida ignorou a grosseria e pegou um documento de uma pasta à sua frente. Primeiramente, vamos resolver a questão da casa. Ele deslizou o papel pela mesa até Ricardo. Este é um documento assinado pelo Sr. Jonas há 10 anos. Ele transfere a propriedade total e irrestrita do imóvel para a sua esposa, Paula. A casa é dela, e somente dela. Não faz parte de nenhum inventário. Ela pode fazer o que bem entender com o imóvel, inclusive doá-lo ou simplesmente mantê-lo. Vocês não têm nenhum direito legal sobre ele. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso. A caneta na mão de Ricardo ficou suspensa no ar, inútil. O rosto de Ricardo passou do branco ao vermelho em segundos. Isso é um absurdo, uma piada. Meu pai nunca faria isso sem nos consultar. Essa velhice o deixou senil. Lúcia, sempre mais calculista, tentou outra abordagem. Doutor Almeida, com todo o respeito, minha mãe não tem condições de administrar nada. Ela está frágil, confusa. Estamos apenas tentando protegê-la. A tentativa de me declarar incapaz, ali, na frente de todos, foi a facada mais funda. Eles não estavam apenas me traindo. Estavam tentando anular minha existência, minha sanidade, minha voz. Mas eu continuei em silêncio. A minha hora ainda não havia chegado. Dr. Almeida não se abalou. A saúde mental da senhora Paula é perfeita, garanto, e este documento é legalmente incontestável. Mas a casa?
Ele fez uma pausa dramática. É o menor dos assuntos que temos a tratar hoje. Ele se recostou na cadeira e seu olhar varreu a sala, parando em Ricardo e Lúcia. Estamos aqui para falar sobre o verdadeiro legado do seu pai, a herança que ele de fato deixou. A palavra herança fez os olhos de Ricardo brilharem novamente, a ganância superando o choque inicial. Ele se ajeitou na cadeira, pensando que um prêmio de consolação estava por vir. Mal sabia ele que a ruína estava apenas começando. Seu pai, o homem que vocês chamaram de sonhador sem cérebro para negócios, foi, na verdade, um investidor extremamente competente e um filantropo silencioso. Dr. Almeida abriu outra pasta, desta vez muito mais volumosa. Há mais de 30 anos, ele fundou uma instituição de caridade chamada O Semeador. Com uma pequena herança que recebeu, ele construiu um patrimônio sólido, investido em imóveis e no mercado financeiro, com o único propósito de custear a educação de jovens órfãos e de baixa renda. A cada palavra, eu via a incredulidade se transformar em pânico nos olhos dos meus filhos. Eles se olhavam, as máscaras de superioridade começando a rachar. O patrimônio da Fundação O Semeador, continuou o advogado com a voz firme, está hoje avaliado em pouco mais de R$ 2.300.000. O som que Lúcia emitiu foi um soluço engasgado. Ricardo ficou de pé, com o rosto contorcido numa máscara de fúria e descrença. 2 milhões? Impossível. Ele era um bibliotecário. De onde ele tiraria esse dinheiro? Ele nos deixou viver naquela miséria enquanto escondia uma fortuna? A acusação dele ecoou na sala, cheia de veneno. Ele não sentia admiração pelo pai. Sentia-se roubado. A sua única medida de valor era o dinheiro que ele não pôde tocar. Foi então que Dr. Almeida fez um gesto para Sofia, a médica. Ela se levantou e sua presença encheu a sala de uma dignidade serena. Ela olhou diretamente para Ricardo e Lúcia, não com raiva, mas com uma tristeza profunda. Eu cresci num orfanato. Seu pai me encontrou quando eu tinha 15 anos, lendo um livro de biologia na biblioteca onde ele trabalhava. Ele viu algo em mim que ninguém mais via. A voz dela era suave, mas cada palavra era como um martelo. Ele pagou meus estudos, desde o cursinho até o último semestre da faculdade de medicina. Ele me mandava cartas de incentivo. Ele foi ao meu juramento. Sofia fez uma pausa, e uma lágrima solitária escorreu por seu rosto. Ela a enxugou rapidamente, seu olhar nunca se desviando dos meus filhos. Eu nunca o conheci como Jonas, o pai de vocês. Para mim, ele era apenas o semeador, um anjo anônimo. Só descobri sua identidade depois que ele se foi. Ela então disse a frase que quebrou o que restava do mundo deles. Ele me ligava no meu aniversário. Ele se preocupava se eu estava comendo direito. O Sr. Jonas, ele foi o único pai que eu conheci. O silêncio na sala era tão absoluto que eu podia ouvir a respiração trêmula de Lúcia. Em seguida, Marcos, o engenheiro, se levantou. Sua voz era mais grave, mais dura. Eu era filho de lavadeira, o mais velho de 7 irmãos. Meu futuro era a construção civil, carregando saco de cimento. Seu pai me deu livros de matemática, pagou por um curso técnico e depois pela faculdade de engenharia. Hoje, eu projeto pontes. Eu construo futuros para outras pessoas, assim como ele construiu o meu. Por fim, Carolina, a advogada, falou, seu tom preciso e cortante. Eu ia abandonar a faculdade de Direito por não poder pagar os livros. Uma bolsa anônima apareceu. Era ele. Hoje, eu defendo pessoas que não têm voz. Uma lição que aprendi com o seu pai, sem nunca tê-lo ouvido dizer uma palavra. Ricardo desabou na cadeira, o rosto entre as mãos. Lúcia chorava baixinho, um choro de vergonha, de perda, de humilhação. A riqueza que eles tanto cobiçavam estava ali, na frente deles, mas não em forma de dinheiro. Estava na forma de 3 vidas salvas, 3 profissionais brilhantes que honravam a memória do homem que eles desprezaram. A justiça de Jonas não estava nos números de uma conta bancária, mas no caráter das pessoas que ele ajudou a construir. E meus filhos, com toda a sua educação cara e seus empregos importantes, pareciam anões morais perto deles. Dr. Almeida, então, pegou um último papel. Era uma carta, escrita com a caligrafia de Jonas. Ele a leu em voz alta, e cada palavra era um prego no caixão da ganância deles. Para os meus filhos, Ricardo e Lúcia. O maior investimento que fiz em vocês
foi o amor e a educação. Eu lhes dei as ferramentas para construir suas próprias vidas. O resto do que eu construí, minha verdadeira fortuna, eu deixo para aqueles que entendem que o valor de um homem não está no que ele acumula, mas no que ele espalha. A frase final era a mais devastadora. Minha herança não é de dinheiro, é de oportunidade, e ela pertence àqueles que souberem honrá-la. A sala ficou em um silêncio esmagador. O choque no rosto dos meus filhos era a imagem da derrota absoluta. Eles não foram deserdados por um capricho, mas por um princípio. Eles não perderam uma herança. Eles provaram que nunca foram dignos dela. A humilhação deles era pública, testemunhada pelas próprias provas do heroísmo silencioso do pai. Não havia gritos, não havia acusações diretas. Havia apenas a verdade, nua e crua, exposta na frieza de uma sala de reuniões. A reação coletiva foi um silêncio respeitoso por Jonas e um desprezo mudo por seus filhos. Foi a primeira vez que eu falei. Minha voz saiu firme, sem um pingo de tremor. Olhei para Ricardo, depois para Lúcia. Vocês queriam ser práticos, queriam liquidar o patrimônio. Pois bem, eu me levantei, sentindo-me mais alta do que nunca. A fundação, o semeador, precisa de uma nova presidente. O Dr. Almeida me indicou, e eu aceitei. A partir de hoje, eu vou administrar o legado do pai de vocês. Vou garantir que os sonhos dele continuem pagando as contas de muitos outros Sofias, Marcos e Carolinas. O poder na sala havia mudado de mãos de forma definitiva. Ricardo me olhou com os olhos vermelhos, uma mistura de ódio e súplica. Mãe, a senhora não pode fazer isso conosco. A palavra mãe, que ele não usava com sinceridade há anos, agora soava vazia, patética. Eu não estou fazendo nada com vocês, respondi, com uma calma que os assustou. Estou fazendo pelo seu pai. Vocês fizeram suas escolhas. Agora, vivam com elas. Virei-me para Lúcia, que soluçava sem conseguir me encarar. E a casa fica. Ela não está à venda. Nunca esteve. Ela é um memorial. O memorial de um grande homem. Saí da sala de reuniões de cabeça erguida, deixando-os para trás, sozinhos com o eco de suas próprias palavras e a imagem de sua insignificância. Dr. Almeida, Sofia, Marcos e Carolina me seguiram. No corredor, Sofia segurou minha mão. Sua força é uma inspiração, Dona Paula. Naquele momento, eu soube que não estava mais sozinha. Eu havia perdido 2 filhos, mas tinha ganhado uma família. Uma família unida não pelo sangue, mas pelo legado de amor e sabedoria de Jonas. A justiça havia sido feita, não com vingança, mas com dignidade. Virei as costas para aquele prédio de mármore frio e, pela primeira vez em meses, senti o calor do sol no meu rosto como uma bênção. O peso que eu carregava não era apenas o do luto, mas o da humilhação, e ele se dissolveu ali, na calçada. Enquanto eu caminhava, ladeada por Sofia e Marcos, deixei para trás não apenas um escritório, mas uma vida inteira de silêncios e sacrifícios não reconhecidos. Ricardo e Lúcia ficaram para trás, afogados na verdade que eles se recusaram a ver. Eu não olhei para trás. Não havia mais nada para mim naquela sala, naquele passado. A mulher que entrou ali, encurvada pela dor, saiu com a espinha ereta, sustentada não por vingança, mas pela força do legado do meu marido. A liberdade tinha o cheiro daquele ar da manhã. No café ao lado, sentados numa mesa simples, Dr. Almeida me entregou uma pasta com os documentos que me nomeavam presidente da fundação. Não era um cargo, era uma missão. Sofia, Marcos e Carolina se tornaram o meu conselho, a minha nova família. Eles não me viam como uma velhinha frágil, mas como a guardiã de uma chama. Vamos honrar cada centavo e cada sonho que o Sr. Jonas investiu, disse Marcos, com os olhos marejados. Naquele momento, entendi que a minha velhice não seria um fim de linha num asilo, mas o começo do capítulo mais importante da minha vida. Eu não estava mais administrando a dor da perda, estava administrando a esperança. A solidão que me assombrava tinha sido substituída por um senso de propósito que me rejuvenesceu décadas. A primeira coisa que fiz ao chegar em casa foi chamar um chaveiro. O som da furadeira removendo a fechadura antiga foi como uma cirurgia, extraindo a última possibilidade de invasão da minha paz. O clique da nova fechadura se encaixando foi o som mais seguro que eu já ouvi.
Aquela casa, que meus filhos viam como um estorvo, voltava a ser meu santuário. Mudei os móveis de lugar, abri as janelas para deixar o ar circular e tirei o pó de retratos que não via há anos. Cada ato era uma declaração de independência. Eu não estava apenas trancando uma porta para eles, estava abrindo uma para mim. A casa não era mais um mausoléu de memórias tristes, mas o quartel-general de uma nova vida, a sede informal da Fundação O Semeador. Os telefonemas começaram naquela mesma noite. Ricardo, com a voz embargada de raiva e incredulidade, me acusou de roubar o que era deles por direito. Você não pode nos apagar da sua vida. Somos seus filhos. Depois veio Lúcia, com suas lágrimas de crocodilo, falando em perdão, em família, tentando me manipular com a culpa. Mamãe, como pode ser tão cruel? O que fizemos para merecer isso? A minha resposta foi a mesma para os dois, dita com uma calma que eu não sabia que possuía. Eu não estou apagando vocês. Vocês que nunca fizeram questão de pertencer. E pela primeira vez na vida, eu desliguei o telefone na cara deles. O silêncio que se seguiu não foi de solidão, foi de paz. O poder de dizer não era libertador. Não havia prazer na minha firmeza. Havia apenas a necessidade de um dique contra a maré de ganância que ameaçava afogar a memória do meu marido. Naquela noite, sentada na poltrona de Jonas, eu não senti ódio. Senti uma tristeza profunda pela pobreza de espírito que eles escolheram. Eles tiveram tudo: amor, educação, oportunidades, mas escolheram o caminho do materialismo vazio, da vergonha das próprias raízes. A deserdação deles não foi um ato meu, foi uma consequência de suas próprias escolhas. Jonas não os puniu. Ele apenas entregou seu legado a quem tinha um coração grande o suficiente para entendê-lo. E eu, como sua guardiã, faria o mesmo. O amor, às vezes, se manifesta em limites firmes, não em tolerância infinita. Na semana seguinte, voltei ao apartamento 302. A chave agora não pesava. Era leve. Abri a porta e o cheiro de papel e propósito me acolheu como um abraço. Sentei-me na escrivaninha de Jonas, não mais como uma viúva descobrindo um segredo, mas como sua sucessora. Ali, eu não estava sozinha. Estava cercada por dezenas de vidas transformadas, por futuros que meu marido ajudou a construir em silêncio. Comecei a organizar os arquivos, a ler os relatórios, a entender a mente brilhante e generosa do homem com quem vivi por 50 anos. Eu não estava apenas gerenciando dinheiro, estava cultivando o jardim que ele plantou. Cada pasta era uma semente, e eu seria a jardineira. Sobre a mesa, havia uma pilha de novas solicitações de bolsa. Peguei a primeira, a carta de um rapaz do interior que sonhava em ser agrônomo para ajudar sua comunidade a combater a seca. Suas palavras eram cheias de uma esperança e de uma garra que me lembraram do jovem Jonas. Li sua história, vi suas notas, senti a verdade em seu pedido. Peguei a caneta e na ficha de aprovação escrevi "deferido", em letras grandes e firmes. Foi a assinatura mais importante da minha vida. Naquele instante, a dor da traição dos meus filhos perdeu completamente o seu poder sobre mim. Eu estava ocupada demais construindo pontes para o futuro, para me preocupar com as ruínas que deixei para trás. As notícias, mesmo numa cidade grande, correm. Uma vizinha comentou que o marido de Lúcia parecia abatido, que os negócios não iam bem. Outra me disse que Ricardo tinha se tornado uma pessoa amarga, reclamando de injustiças. Eles, que viviam de aparências, agora tinham que encarar o fracasso de seu plano. A fonte de dinheiro fácil que eles esperavam da venda da casa secou, e o castelo de cartas de suas vidas começou a desmoronar. Eu não senti alegria com isso. Senti apenas a confirmação de que uma vida construída sobre a ganância é uma casa construída sobre a areia. A justiça, às vezes, não precisa de um juiz. Ela é o resultado natural das nossas próprias ações. Com o primeiro dividendo que a Fundação me pagou como presidente, fiz algo que Jonas e eu adiamos por 50 anos. Peguei um ônibus para o litoral. Fui sozinha. Sentei-me na areia e observei o mar pela primeira vez. O barulho das ondas lavou a minha alma. Tirei os sapatos e senti a água fria nos meus pés. Chorei, não de tristeza, mas de uma gratidão imensa. Por Jonas, por sua sabedoria, por sua bondade que ecoava mesmo depois de sua partida. E por mim mesma, pela força que encontrei quando achei que tudo estava perdido.
Ali, diante da imensidão do oceano, eu prometi a mim mesma viver o resto dos meus dias com a mesma coragem e dignidade do homem que me ensinou a sonhar. A casa já não era mais um lugar de silêncio e dor. Nas paredes, ao lado das fotos antigas de Ricardo e Lúcia crianças, comecei a colocar novas fotos. Uma foto de Sofia no hospital, sorrindo. Uma de Marcos em frente a uma ponte que ele projetou. Uma de Carolina saindo de um tribunal, vitoriosa. E a foto do primeiro jovem que eu ajudei, segurando sua matrícula na faculdade. A casa se encheu de vida, de novas histórias. A memória de Jonas não estava mais presa ao passado, mas viva no presente e crescendo em direção ao futuro. Eu não era mais uma viúva solitária. Eu era a matriarca de uma família muito maior, uma família unida pelo coração. Uma carta oficial chegou. O envelope timbrado do advogado dos meus filhos. Nem precisei ler para saber que era uma tentativa de apelação, uma súplica legal disfarçada de ameaça. Peguei a carta fechada e a coloquei dentro de uma velha caixa de costura, junto com outros retalhos e linhas que já não serviam mais. Algumas feridas não precisam ser cutucadas. Algumas portas, uma vez fechadas, devem permanecer assim. A minha energia era preciosa demais para ser gasta com batalhas que eu já havia vencido. O futuro me chamava, e ele era cheio de jovens esperando por uma oportunidade. Meus filhos eram parte de um passado que eu escolhi honrar, mas não mais carregar. A verdadeira justiça, eu aprendi, não é um trovão que destrói. É uma semente. É o trabalho silencioso de continuar plantando o bem, mesmo quando o terreno parece infértil. Jonas me deixou a maior de todas as heranças, a prova de que uma vida simples pode ter um impacto extraordinário. Ele me ensinou que sonhos, afinal, não apenas pagam as contas, eles constroem mundos. E eu, Paula, a costureira, a viúva, a mãe traída, me tornei finalmente uma semeadora. E meu jardim está apenas começando a florescer. Se essa virada te trouxe alívio, escreve justiça nos comentários e compartilha.